Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Este programa é um espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje participa conosco aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do PSDB, Ana Carolina Cristofolini Martins. Olá, vereadora. Tudo bem? Prazer recebê-la novamente aqui. Tudo bem, Maurício. Um prazer é todo meu para falar um pouquinho aí da nossa cidade, dos nossos trabalhos. É sempre interessante e importante. Vamos ver no que eu posso colaborar. Vereadora, voltando de um período de descanso, né? 2022 ainda há um longo período de trabalho pela frente, mas esses poucos meses que a gente passou, né? Quinto mês, estamos entrando do ano, já teve um grande movimento político no município, no estado e na esfera federal é muito maior ainda, porque é um ano eleitoral, né? Como está sendo para a senhora passar por esses desafios como vereadora da oposição aqui no município? Eu não tenho muito o que reclamar, viu, Maurício, porque ao longo dos anos, já sendo vereadora, já tendo assumido por 60 dias, que seja lá como deputada, candidata a prefeita, a gente vai adquirindo uma experiência maior, vai podendo trocar ideias, tendo mais o respeito das pessoas, sendo mais conhecidas. Então, o ano eleitoral é sempre um ano difícil para algumas coisas, né? Mas também está sendo mais fácil para falar com as autoridades, a gente vê as portas mais abertas, então faz parte do jogo, né? Vereadora, a senhora usa as redes sociais bastante, faz o diálogo com a comunidade, traz entidades para a Câmara de Vereadores para debater e também vai em alguns bairros, algumas unidades e serviços públicos. Nesse diálogo com a comunidade, como é que tem sido explicar para a comunidade as demandas públicas e o que se pode fazer como vereadora da oposição aqui na casa? Que eu tenho escutado muito nas ruas, que é uma reclamação sobre os buracos, sobre as obras, e eu estou tendo que concordar. Obra é importante, a gente sabe, obra causa algum transtorno na vida da pessoa, naqueles movimentos diários, tudo bem, mas está acima disso. Então, antes mesmo que eu possa falar qualquer coisa, eu sou levada, o pessoal chama, Ana, como é que a gente faz com a nossa rua? Então, na medida que vai chegando essas demandas, eu vou atrás dos contratos, eu vou falando com os fiscais, vou conversando. Tenho falado muito que a reclamação é demais sobre o barulho, a perturbação do sossego. São coisas do dia a dia das pessoas, mas que são extremamente difíceis. Porque, por exemplo, tu estás em casa, estás descansando e aquele som alto se repetindo, abusando, na madrugada, carro passando. Para mim, que estou morando longe, de repente não esteja escutando, mas para aquela pessoa, naquele lado ali, é uma perturbação que estraga a noite, que estraga o dia, que estraga o mês, porque daí liga para a polícia, não sabe o que faz. Então, eu estou num momento que as pessoas na rua têm reclamado demais. E eu notei que não são reclamações pontuais. São reclamações coletivas e, por isso, posso fazer bem o meu trabalho. Porque não é o buraco na frente da casa dela, é o buraco na cidade inteira. São obras que são abertas, fechadas. Não é só aquela perturbação do sossego ali por conta do vizinho, não. É por conta da empresa, é por conta que ele chama as pessoas responsáveis e não vão. Então, esse é o trabalho do vereador, né? Fazer algo que seja refletido para toda a sociedade. Então, a cada coisa que vai acontecendo, o repeteco nas conversas nas ruas tem sido essas pautas. Vereadora, no início do ano, a Câmara de Vereadores concluiu a CPI das máscaras, né? A senhora participou de todo o processo, das oitivas, da investigação, né, das reuniões da CPI, mas como que a senhora avalia o desfecho? A senhora conseguiu, inclusive, anexar, né, um relatório com algumas ideias à CPI, mas teve o desfecho. Como é que a senhora avalia esse desfecho e os encaminhamentos e possíveis desdobramentos judiciais? Eu não vejo quem puxou a CPI fui eu. Foi alvo de uma investigação minha. Consegui as assinaturas necessárias, nós fizemos, né, o grupo, o governo estava como maioria, que eram 5 pessoas, 3 eram do governo, 2 da oposição. Eu que consegui isso tudo, mas eu não fui a presidente, eu não fui a secretária, eu não fui relator, não fui nada. Mas eu estava ali e pude acompanhar tudo, aprofundar tudo, estive sendo acompanhada também pelo Ministério Público, pelas autoridades policiais, nós tiramos todas as dúvidas possíveis. Entendo que a gente foi prejudicado por uma coisa, que foi o período que a gente fez,
Porque teve algumas vezes que teve que ter parada na Câmara por conta da pandemia, e esse é um processo que se segue, né? Chegou o final do ano, a Câmara fechou, mas o Judiciário também fechou. Nós dependíamos do Judiciário para quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Eu penso que se fosse um pouco antes, eu teria mais coisas ainda em mãos. Teria. E não falo isso com orgulho, porque eu já gostaria de ter resolvido aqui. Mas, na medida que foi acontecendo a CPI, a gente viu que não era mais tarefa de vereador. Era tarefa da polícia, era tarefa do judiciário. O que aconteceu foi algo escandaloso, demais. E envolve pessoas do nosso município que eu gostaria que, naquela oportunidade, o senhor prefeito tivesse afastado para que não continuasse mantendo aquelas ações erradas. E esse alerta que a gente deu para o prefeito, infelizmente, ele não fez. E mesmo com a CPI, mesmo ele tendo conhecimento, porque está tudo provado, viu? Quando eu pedi a abertura da CPI, eu já não tinha dúvida quanto a isso. Eu queria achar mais, porque com a CPI nós tínhamos documentos que comprovavam tudo o que eu falei, depois nós chamamos testemunhas que também comprovavam e que corroboravam com aquilo que estava no documento. Está ali, a prova está ali. Estava ali. O que acontece é que a gente gostaria um pouquinho a mais, mas o processo ele já foi encaminhado para o promotor de justiça, ele corre agora sob sigilo, por isso às vezes as pessoas perguntam, Ana, e a CPI, deixa quieto, porque tem coisas como quebra de sigilo bancário que eles não podem passar para a gente, e as escutas telefônicas também não. Mas isso foi, assim, uma pontinha do iceberg. Infelizmente, porque mexer na saúde, mexer no orçamento da educação é algo muito dolorido. E nesse caso foi feito os dois. Foi utilizada a desculpa que as máscaras seriam compradas para serem dadas para as crianças e não foi essa a verdade. Utilizaram o nome das crianças, usaram o dinheiro da saúde, compraram mais máscaras deveria, com valor acima do que era feito, máscaras que não foram aprovadas pela Anvisa, máscaras que não davam a segurança necessária, máscaras que foram negociadas. Então, tudo a seu tempo, pena que a lei não é na rapidez que a gente quer, né? Mas esse trabalho me ensinou muito, me ensinou demais. E posso te dizer que, infelizmente, se eu tivesse que abrir hoje uma outra CPI sobre a saúde, eu teria assunto suficiente. Infelizmente, eu digo isso. Pelo conteúdo do relatório, vereadora, a Câmara, como o Poder Legislativo, chegou no máximo que poderia chegar nesse processo de encaminhamento? Por conta do tempo, sim. Por conta do tempo, sim. Se nós tivéssemos mais tempo, eu gostaria de ter feito a quebra de sigilo bancário de mais pessoas. Dava, só que essas pessoas elas vão chegando na medida que a gente vai conversando, ouvindo as provas, trazendo. Eu só senti a CPI um pouco prejudicada por aquelas oportunidades que eu falei, que é final do ano, que depende do judiciário. O judiciário não é na rapidez que a gente quer, né? E também por um pouco de intromissão do governo, que é muito natural, demorava muito para dar as respostas, né? A gente teve alguns impasses aqui com a mesa, com o presidente, que não fazia um número de oitivas como a gente queria, nós gostaríamos de ter mais, e foi se alastrando, mas nada que tenha prejudicado o caso em si. Só que eu gostaria de ter exposto mais ainda para a sociedade. Isso vai ser resolvido, eu não tenho dúvida alguma. Eu só lamento é que, sendo isso de conhecimento de algumas pessoas da prefeitura, inclusive do prefeito municipal, ele administrativamente poderia ter afastado, né, ter feito um processo administrativo contra essas pessoas, porque são cargos comissionados. A prova está ali. A prova está ali, infelizmente. Mas continuamos na luta, né? E de olho. Qual fato do relatório a senhora considera o mais grave, assim? Mais grave? A prefeitura, tudo é grave. Não tem nada ali que justifique as compras. Nós falamos ao longo da CPI de um contrato que é o que chamou mais atenção, que custou 11 milhões de reais. 11 milhões de reais é mais do que as pontes que ele prometeu e que não construiu aqui em Itajaí, para comprar em máscara, a preço de R$ 1,10, sendo que a prefeitura tinha orçamento menor em mãos, a 60 centavos. Só que essa é uma compra, nós investigamos 10 compras. E todas as 10 nós encontramos irregularidades. Nós encontramos direcionamento, nós encontramos aumento de preço, nós encontramos eles primeiro pegar a máscara, receber a máscara, para depois abrir o processo, dizendo que ia comprar. Nós vimos que os fiscais não fiscalizavam nada,
que quem tinha que receber a máscara não recebia. Nós vimos interferência de funcionários da Secretaria do Governo vindo receber máscara aqui. Nós vimos a impessoalidade por telefone. Nós chamamos as testemunhas aqui, elas diziam não conhecia. Nós quebramos o sigilo telefônico e vimos que conhecia. Tem uma série de fatos que nos levam a acreditar em lavagem de dinheiro. A gente viu uma ligação muito forte de funcionários, de servidores ali, que direcionaram a compra para uma empresa recém-criada, que nunca tinha aberto, nunca tinha vendido máscara para a prefeitura antes, e foi chamada assim só para vender 11 milhões, né? Assim, do nada, sem comprovar. A gente mandou para o IGP para ver a qualidade da máscara, a qualidade era horrível. A gente já sabia, porque os profissionais da saúde às vezes diziam, olha, tivemos que colocar 1, 2 máscaras, uma por cima da outra para se garantir. E depois eu dizia, não, isso está errado, mandamos para o IGP, estava lá. Nem o número de máscara que na caixa dizia que tem, não tinha. Sendo que também a prefeitura podia comprar direto com essas empresas, que é uma empresa de Biguaçu, outra empresa de Blumenau, mas comprou com atravessadores. Gente que vendia móveis, gente de outros municípios, gente de outros estados. Não eram nem pessoas que tratavam desse assunto. Então, o que me assustou é que, na medida que a gente foi ouvindo as testemunhas, a gente viu que isso não aconteceu só com a máscara. Aconteceu com todos os insumos durante a pandemia. Vocês têm noção de quanto foi envolvido? E como a CPI ela tem que ter um fato certo e uma data certa para acabar, quando eu entrei com a CPI, eu entrei falando das máscaras. Eu não podia depois botar as luvas no meio da conversa. Vocês entendem? Eu tive que centralizar na máscara. E a data era uma data certa, tendo feriado, não tendo feriado, tendo esticado, pandemia ou não. Então, ela acabou quando ela precisava acabar. Mas o que a gente teve foi o suficiente para levar para as mãos das autoridades policiais. Então, a minha parte eu fiz, mas eu ia ficar muito feliz é que fosse resolvido rápido, né? Naquela agilidade que a gente precisa. Mas, infelizmente, quando a gente não tem uma parceria por executivo que quer fechar os olhos para essa situação, porque, às vezes, são processos, vão responder na justiça, se vão presos ou não, fica por lá. Mas, pelo menos, a gente ficaria seguro que essas pessoas não estariam agindo em nome da prefeitura e fazendo esse tipo de negociação. Por conta disso, também, eu recebi três ou 4 processos na comissão de ética, porque eu expus o depoimento das pessoas aqui. As pessoas que vieram aqui depor não era algo sigiloso, estava passando ao vivo. E eu utilizei desses trechos para usar nas minhas redes sociais e explicar para as pessoas o que estava acontecendo, porque nós falávamos, cada tarde de depoimento eram 5, 6 horas, era muito longo, a gente resumia e me levaram para a justiça por conta disso, mas até agora tudo bem, foi arquivado. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar o bate-papo com a vereadora Ana Carolina, falar um pouquinho mais também da fiscalização dela na saúde do município. Voltamos em seguida, até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio a vereadora do PSDB, Ana Carolina. Bom, vereadora, falar um pouquinho mais de saúde. A senhora também tem feito muitas visitas a unidades de saúde, a estruturas públicas que administram a saúde do município, junto até com outros parlamentares. Diversos acontecimentos e fatos aí marcaram, até repercutiram nas redes sociais, vereadora. Quais têm sido as principais dificuldades para exercer essa fiscalização? Eu fiz ela em vários momentos. Naquele momento da vacinação, que era importante a gente fazer o acompanhamento por conta do Covid, mas a pedidos deles também, né? Mais uma que, por conta da CPI, máscara, ver se estavam todos os insumos lá, mas houve uma situação também do tempo. No início do ano estava muito quente. Muito quente, e nessas visitas eu comecei a notar que não tinha ar-condicionado, ao ponto que no local onde ficava a medicação, em alguns postos de saúde, unidades básicas de saúde, os remédios já estavam estourando, estavam entregando para a sociedade dessa forma, porque não tinha ar-condicionado. Eu vi as pessoas entrando nos postos de saúde mal e saindo lá pior, porque elas aguardavam
por tempo, muito tempo, naquele calor, naquele abafamento. Então, nós fizemos, eu fui até, procurei o Ministério Público e resolvi essa situação também com a Justiça, tá? Alguns ar-condicionados tinham sido roubados. Nós temos uma empresa que é responsável por fazer segurança. Caso tenha sido roubado, tem que fazer a devolução, comprar um novo aparelho, entregar. Eles não faziam, então, toda essa intermediação a gente fez. Mas a nossa grande dificuldade na saúde ainda está por profissionais, com profissionais. Porém, a Prefeitura de Itajaí gasta, em média, 5 milhões de reais para terceirizados. Nesses terceirizados tem médico, tem técnico de enfermagem e tem enfermeiro. Só que a gente vai e a gente ainda sente falta desses profissionais. Então, o que acontece? Eu fui olhar no cartão ponto, fui atrás para fiscalizar mais um pouco, isso é um assunto que acho que vai render uma horinha de conversa com vocês, e verifiquei assim que alguns desses profissionais, ao invés de estar atendendo, estar na linha de frente, atendendo nos postos de saúde, eles estavam lá escondidos num galpão entregando máscara, eles estavam lá no canil municipal. Eles não estavam servindo o Itajaiense para aquilo que eles foram contratados, que era para atender os pacientes por Covid. E a gente não tem mais necessidade desses profissionais, mas eles continuam lá. Por exemplo, nós temos aqui em Itajaí ozonioterapia, mas quase ninguém sabe, porque por algum motivo Itajaí não divulga. Ele tem um grupo para fazer o ozônio como teste para Covid, que fica lá no CIS. Tem um grupo fazendo o teste em doenças reumatológicas e também diabetes. Eu acho o ozônio apropriado para várias coisas, certo? Só que a sociedade não sabe disso. E aquelas pessoas que estão todas ali são pessoas terceirizadas. Deve ter 20, 30 pessoas fazendo isso. Mas tem necessidade de a gente pagar terceirizado para isso? Se a gente não está divulgando para a população, se as pessoas só sabem de boca em boca. Então, assim, ó, a saúde tem sido um buraco profundo. E o fato da prefeitura estar bancando esses profissionais e eles estarem em lugares irregulares, e alguns, inclusive, não tão profissionais, porque ainda esse ano saiu uma presa. Saiu uma moça presa, que era terceirizada, estava ali contratada para ser técnica de enfermagem e não era. Ela não era, estava mentindo. E, poxa, cadê a prefeitura que não está fiscalizando isso? Então, vai contratar assim, depois que acontece alguma coisa? Não, não dá. Então, esse dinheiro desses terceirizados, a prefeitura está deixando de fazer a manutenção dos postos de saúde. O pessoal que anda aqui nos UPAs, tudo bem. Mas vai lá na área rural, vai ali no São Vicente, vai para ver. Não é só falta de ar-condicionado, é infiltração. É não ter um lugar apropriado para fazer a limpeza dos instrumentos, certo? Alguns lugares que eu fui, até a própria funcionária levava ventilador. Alguns ainda estão trabalhando no prontuário do papel. Alguns não têm onde sentar. É cada coisa, é cada absurdo para um município como o nosso. E a gente sabe que tem dinheiro. Só que o dinheiro está sendo usado em coisas erradas, como a gente já falou aqui. A gente falou, tanto com compra de máscara, como com funcionários que não estão trabalhando para a finalidade que deviam. Então, essa fiscalização eu também estou fazendo junto com o Judiciário. Tá? A saúde é muita coisa para a gente falar, mas, por exemplo, a gente tem que avançar um pouquinho. Estive ontem, estava aquela chuva toda, passei na frente da Unacom, ali do Marieta, onde as pessoas recebem ali o atendimento por conta do câncer, que estava cheio, porque na quarta-feira realmente é um dia de vários atendimentos e ficaram algumas reivindicações ali para a gente levar também para o Estado. Por quê? Porque a gente se cuida ali. São os nossos parentes, são os nossos amigos. Quem não conhece alguém que já sofreu de câncer, né? Ou que, sei lá, um dia pode sofrer, vai precisar daquela unidade. Agora, naquela condição que está ali, é muito triste. Então, são trabalhos que, andando nas ruas, conversando com as pessoas, a gente vai fazendo e tentando ajudar e melhorar. Vereadora, e quando a senhora busca o diálogo com o Poder Executivo, com o secretário municipal de saúde ou outros profissionais, que respostas a senhora encontra? Algumas a gente consegue, por exemplo, chega aquele absurdo de faltar aquelas tiras para as pessoas que necessitam, né? Fazem o diabetes, tem aquelas tirinhas. É uma coisa simples, mas o povo precisa. Não pode ficar sem aquilo. Daí faltou. Não tem. A gente liga lá, tá, mas o que está acontecendo? Uma coisa, outra a gente consegue resolver. Olha, não tem a vacina ali, por que não tem a vacina aqui? Mas é muito pontual. Agora, esses assuntos que são sérios, que envolvem muito dinheiro e envolvem muitas pessoas, esses ali, eles nem respondem mais. Tanto que eu estive para fazer uma fiscalização nos depósitos, em um dos depósitos da saúde, e fui impedida. Fui barrada de entrar lá, acabou na polícia a situação.
Em outra ocasião que eu estive lá, eu encontrei várias cadeiras de rodas, encontrei ar-condicionados, encontrei aparelhos que são úteis em outras unidades de saúde. Eu não sei porque estão lá e não estão sendo utilizados nas unidades, sabe? Então, é importante para a gente também fiscalizar o que está aí. Só que as pessoas, quando elas querem desviar, meu amigo, e o que deixa triste aqui em Itajaí é que a gente não fala aqui, né? Em coisa de 100 mil. A gente fala aqui tudo na casa do milhão. Então, essa atenção é importante ter. Vereadora, além da fiscalização na saúde, a senhora também se dedicou por um bom tempo, eu não sei se a senhora ainda está fazendo, a fiscalizar algumas unidades de educação no município. A senhora também fiscalizou um depósito, uma espécie de depósito que há no bairro Espinheiros, e lá tem diversos equipamentos e móveis sucateados. A senhora fez algumas propostas com relação, mas qual é o estado real, né? Tem um vídeo até nas redes sociais da sessão, mas qual é o estado atual dessas coisas? O que a senhora quer? Eu não sabia que existia aquilo. Eu não sabia. Estava no bairro Espinheiros, fui fazer uma visita. Eu costumo fazer a visita nas escolas, principalmente quando eu iniciei enquanto vereadora, que tinha aquela dificuldade dos professores voltarem, eles não queriam, não estavam vacinados. Daí fui vendo a condição deles de trabalho, porque a condição de trabalho conta muito. Fui sendo chamada pelos pais, naturalmente, está chovendo dentro de sala de aula, né? Não tem espaço para as crianças, então a gente vai lá para tentar amenizar as coisas, ver o que pode ser feito. E soube que ao lado de uma dessas escolas tinha esse depósito. É uma empresa desativada e tinha um depósito ali. Eu me assustei novamente. Porque não é algo oficial, não tem nenhuma placa que diga ali que seja da prefeitura, é nos fundos, paga um senhor que mora no lado só para dar uma olhada em quem que entra e quem que sai. E encontrei ali várias carteiras, encontrei televisores, encontrei carrinhos de bebê, encontrei bebedouros. Encontrei várias mesas, encontrei bastante objetos que podem ser, sim, reutilizados. Mas se não forem reutilizados, não sei por quê. Por exemplo, as cadeiras, elas estavam para uso, elas eram novas. Mas, sei lá, por algum motivo não quero usar, porque há uma quantidade absurda. Precisa ser levado a leilão, precisa ser vendido. Se não quiser ser vendido, que seja doado, mas não faz sentido nenhum estar ali. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode pegar e não se tem um controle disso. É a mesma coisa na situação das máscaras. Nós tínhamos aquele depósito gigante de 11 milhões de máscaras, mas não tinha controle de como é que entrava, como é que saía. Se vinha uma pessoa lá dizer assim, olha, eu quero levar aqui 2 caixas dessa, vai lá para o colégio tal. Eles não tinham esse controle. O máximo que eles tinham uma anotação no papel. Como é que uma cidade como a nossa faz esse controle dessa forma? Na educação nem isso tinha. Não tinha. Só que tem 2 diferenças. As máscaras iriam ser utilizadas. Lá na educação está jogado, está esquecido, está a esmo. Então, assim, a prefeitura não quer comprar coisas novas, mas não quer tentar reutilizar aquilo ali. Eu pedi que eles fossem fazer uma averiguação do que está ali. E que fosse fazer o cumprimento da lei. Existe lei para isso. Aquilo não pode ficar lá só estragando, sendo criador de rato. Não pode. Muita coisa ali, por exemplo, os televisores eram antigos. Mas nós temos aqui a reciclagem. A Reciclavale fica dentro da Secretaria de Obras. Ajuda, meu Deus do céu. Entrega lá. E são vários, tá? São televisores, são geladeiras, tem vários eletrônicos, tem muita coisa. Então é uma vergonha que a gente tenha chegado a esse ponto. E é uma vergonha dizer assim, Ana, vereador também faz isso? Tem que fazer isso também. Fazer o quê? Vamos para mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora Ana Carolina, do PSTB. Bom, vereadora, nesse último bloco eu quero falar a respeito de uma audiência pública. A senhora propôs e dirigiu os trabalhos para tratar a respeito da poluição sonora no município e a perturbação do sossego. É também um assunto que mobilizou diversos grupos aqui do município, principalmente também grupos de segurança pública. E esse problema tem se agravado na cidade, né, vereador? O Ministério Público depois fez alguns encaminhamentos, entrou com ação para que a prefeitura tome providências, além de um processo que poderá ter como consequência uma condenação por danos morais coletivos.
quais situações mais críticas identificadas, vereadora, e como que a senhora avalia a discussão? Bom, a gente mede pelo público. A casa estava cheia de moradores de vários bairros numa segunda-feira à noite para discutir sobre o assunto. Na mesa estava a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Armada, Codetran, Ministério Público, enfim. O INES também estava ali e um representante da Secretaria da Habitação e Urbanismo. A falha começa dali. Começa na liberação de alvarás de alguns lugares, começa com a falta de fiscalização desses alvarás que estão sendo emitidos para lugares que não podem acontecer. O INES, para fazer a medição sonora, para dizer se está alto demais ou não, tem que ter um aparelho. A lei fala isso, mas o INES disse que tinha, mas estava desatualizado. Na verdade, não tinha. Foi o que motivou o processo, é o que está atrapalhando a fiscalização. As pessoas, elas querem procurar pelas autoridades para resolver esse impasse, elas não sabem com quem quer falar, porque se elas vão, ligam para a Polícia Civil, diz que é militar, militar diz que não faz, liga para a guarda diz que é militar e ninguém vai. E eles só vão se, por exemplo, for uma questão de perturbação de sossego é aquele do momento, né? Vamos dizer assim, um vizinho com som muito alto, que é o mais comum no dia a dia. Só se houver testemunho. Então, a pessoa que ligar vai ter que fazer um boletim de ocorrência, ir com testemunho até o local, pedir para baixar e seguir um processo. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem, elas não querem. Não querem. Mas, assim, alguns casos eu até compreendo. Nós tivemos um caso que foi relatado ali na audiência pública, que a moça reclamou de um estabelecimento que fica na rua dela, bem ao lado da casa dela. A reclamação é dos vizinhos todos inteiros, ela já fez tudo o que poderia ser feito, ele não poderia ter liberado o alvará para fazer aquilo que ele está fazendo. Eles souberam, esse estabelecimento soube, e depois que retornou às atividades, eles chegaram ao ponto de pegar fogos de artifício e soltar na casa dos moradores. Daí fecha os estabelecimentos, fica tudo ali na frente, acelerando o carro. Como acontece também ser de madrugada e a pessoa não poder sair, como um caso que eu conheço, porque é só ela e a mãe dela tinha Alzheimer, então ela não podia ir com a polícia se deslocar ali e deixar a mãe sozinha. Então tem vários fatos. E a gente também não está querendo que a polícia venha e leve todo mundo. A gente gostaria que tivesse alguma autoridade que dissesse, poxa, o senhor está incomodando, por favor, o senhor abaixe o som, porque se o senhor não abaixar o som, o senhor vai ter um problema legal. Nem isso nós temos. Porque a guarda disse assim, olha, mas a gente vai fazer isso aí, muitas vezes a gente sai achincalhado, Oxa, se vocês andam armados não pode fazer, quem dirá o povo? Quem dirá o povo? Então, nós juntamos todas as autoridades porque um dizia que o outro tinha que fazer. Por isso que nós colocamos eles na frente para a gente tentar resolver. No final das contas, a conclusão é o seguinte, a polícia militar, ela tem que estar na rua. E tem pouco efetivo, como é de conhecimento de todos. Nós gostaríamos que a polícia estivesse atrás de ladrão, não estivesse atendendo o telefone por causa de briga de vizinho. A Guarda Armada pode fazer isso, sem custo algum para o município. Mas o prefeito Itajaí tem que querer que ela faça. Ele tem que mudar 2 linhas da lei. Recentemente, ele autorizou a Guarda Armada, por exemplo, a aplicar multa de trânsito, que é uma tarefa da Codetran. A mesma coisa da Guarda Armada que ele fez da Codetran, ele pode autorizar a Guarda Armada para que a Guarda Armada faça um primeiro contato com as pessoas em situações assim. A Guarda Armada já é procurada pela população. A Guarda Armada é 24 horas, ela tem telefone próprio, as pessoas já ligam. E a Guarda estava presente e disse que não tem problema algum em fazer isso, que faria. Porque muitas vezes as pessoas ligam lá e pedem para a guarda fazer, a guarda diz que não faz e eles escutam um monte de coisa, porque as pessoas não sabem mais o que fazer. Então, nós precisamos de sensibilidade do prefeito municipal. Não traz custo nenhum e ajuda a vida da população. Não é ilegal de forma alguma, isso já é aplicado em outros municípios. Em Blumenau, há anos isso já faz, que é o projeto PSIL. Tanto que a Guarda Armada também é responsável por fazer a fiscalização sonora, a perturbação. Isso aqui está no nosso código de postura. A gente só precisa alinhar. O Ministério Público promoveu uma ação contra o INES porque ele mandou 16 casos que chegou, até as 17, que chegou, uma reclamação chegou no Ministério Público que ninguém conseguiu resolver de outra forma. Tentou a prefeitura, tentou a polícia levar para o Ministério Público. O Ministério Público pediu que o INES fosse lá fazer a medição. E o INES não fez porque não tem o aparelho, porque é uma vergonha. Que é um aparelho que custa menos de 30 mil reais. 30 mil reais, gente, para a prefeitura de Itajaí é menos do que o cafezinho.
E isso dura muitos anos e precisa, a lei determina. Então, a ação foi para que ele comprasse, em caráter de urgência, adquirisse esses aparelhos necessários para fazer essa medição, danos morais coletivos, como tu falou, e a capacitação desses profissionais para fazer isso, porque são laudos acústicos. É uma das nossas sugestões também. Quando a prefeitura deixar abrir certos estabelecimentos em lugares comerciais que vão atrapalhar a comunidade, que ele solicite o laudo acústico. A gente deu ideia, faz um convênio com a Polícia Civil para fazer, de repente, essa fiscalização, faz um convênio com uma empresa de laudos, também pode fazer isso. Isso tudo é legal. Ele pode resolver, mas o prefeito tem que querer. Não é um projeto que sai de vereador e a gente vota e o prefeito tem que fazer. Não, o prefeito tem que mandar para a Câmara. E essa falta de sensibilidade do executivo é que me incomoda. Então, ainda estou em contato com a promotoria, estou acompanhando o processo. Ele vai vir na Câmara de Vereadores também, vai fazer o uso aqui da tribuna. Algumas indicações com a ideia da população, com as minhas ideias de que foram recolhidas na audiência pública, foram encaminhadas para o prefeito municipal. Até agora nós não tivemos retorno, mas estamos trabalhando em cima disso. A questão começa pela regulamentação, é o que falta no município. Falta né? vontade do prefeito municipal de Itajaí. A senhora tem algumas indicações, né, que propõem exatamente isso que a senhora falou. O que eu falei para vocês aqui, tudo é dentro da lei, foi debatido em audiência pública, já é aplicado em outros municípios e é assim que se faz. Há a questão dos moradores que reclamam, a maioria das vezes, dos vizinhos com som alto ou estabelecimentos comerciais, e há também a questão, às vezes, de barulho por algum tipo de atividade industrial Que daí ou até obras. Essa é a diferença. A perturbação do sossego é essa que a gente conhece, que é o mais diário, mais corriqueiro. A poluição sonora é isso que envolve batistaca, mexe com container, né? Entra e sai, aquela coisa toda. Às vezes era uma empresa que ela abriu para fazer uma coisa, passados os anos começou a fazer outra atividade e não tem respeitado o limite do horário. Porque a gente parece ser uma coisa assim, mas pega um container e joga no chão o dia inteiro para ver. Tem horas que não dá. Então, são vários os casos assim. Só que isso tem que ter uma medição. Isso tem que ter uma fiscalização. O secretário, mais uma vez, não quis vir para a audiência pública. Mandou que um funcionário viesse, mas não vem com os números da forma que a gente precisa. Nós gostaríamos que tivesse uma força-tarefa. Eles conseguem levantar quais são os tipos de reclamação ali. Se é reclamação por bairro ou não, isso é feito pelo computador. Para a gente tentar centralizar e resolver o problema da vida das pessoas. Porque quando a gente fala de uma empresa, não é só o vizinho da porta, é quase toda uma rua. E é muito tempo isso. Então, essa falta de diálogo do executivo com a população e com a Câmara de Vereadores tem trazido prejuízo para as pessoas, infelizmente. Vereadora, nosso tempo está esgotando. Para finalizar, concurso estudantil Mulher Segura, tarefa de todos, Procuradoria Especial da Mulher que está à frente, uma promoção da Câmara de Vereadores. Sim, sim. Chega no mês de agosto, é agosto lilás, a gente fala em violência doméstica, começa a levantar o número de mulheres que sofreram um feminicídio ou que apanhou, aquela coisa. A gente não quer mais isso. A gente quer evitar. Leis para punir está cheio, mas nós queremos evitar. E uma forma de evitar é ensinando as crianças. Porque a gente tem que ensinar a criança para o mundo. Às vezes, os pais, às vezes não sempre, né? Eles querem dar o melhor de si, mas eles dão a educação que eles receberam também. O mundo mudou. Hoje a gente tem outras informações. E as pessoas estão confundindo um pouco não, muito, posse com amor. E isso aí vira uma agressão mútua dentro de casa, entre homens e mulheres. E a gente quer que isso acabe. A gente quer que isso acabe. As pessoas precisam estar bem e felizes. Para isso, elas têm que conhecer os direitos delas, os deveres delas. A gente está puxando as crianças do nosso município, seja da colégio, da prefeitura, do estado ou mesmo particular, separou por categorias. E estamos pedindo que, por sala, façam vídeos de segundos, no máximo até 1 minuto, falando sobre o tema. Porque a nossa ideia é o quê? Que eles discutem em sala sobre isso. Porque vai haver, sim, uma premiação em dinheiro para as pessoas que estão concorrendo. E essa disputa também tem um grupo isento, que é da educação, que é da cultura, não tem nada a ver conosco aqui, vereadores, né? Que vai dar ali uma pontuação para depois os vídeos irem de forma popular. O que a gente quer é isso, é educar. E essa eu acho que é uma colaboração legal que a Procuradoria da Mulher, junto com a Câmara de Vereadores e a Escola do Legislativo, está deixando aí para o futuro da nossa cidade. Vereadora, obrigado por aceitar o convite e participar aqui do programa novamente conosco. Eu que agradeço. Da próxima vez vamos trazer uma pauta só,
né, que a gente vai desenrolando, apesar que aqui em Itajaí tem bastante o que falar. Agradeço, Maurício, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Me acompanhem. Ana Carolina, é Ana com 2 N's, Ana Carolina ADV, de advogada. E ali pode estar no Facebook, no Instagram, no Twitter. Ou vem aqui tomar um café conosco, que na Câmara de Vereadores, no gabinete 305. Obrigada. Acompanhe também você as redes sociais da Câmara de Vereadores de Itajaí. Tem no YouTube, tem no Instagram e no Facebook também, Câmara de Vereadores de Itajaí. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que essas e outras entrevistas estão disponíveis nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até a próxima.